O One Punch Man já foi considerado um dos animes mais geniais da sua geração. Ele surgiu como uma paródia perfeita dos shonens tradicionais, quebrando todas as expectativas do público. Enquanto outros protagonistas sofriam, treinavam e evoluíam, Saitama já começava no nível máximo, e justamente por isso tudo funcionava. O humor era simples, inteligente e direto. As lutas eram exageradas, mas cheias de impacto, e a animação da primeira temporada elevou tudo isso a um nível absurdo. One Punch Man não era só bonito, ele entendia exatamente o que queria ser. Mas então vem a pergunta que muita gente começou a fazer com o tempo: por que One Punch Man parece ter perdido qualidade? A primeira grande virada aconteceu na segunda temporada, e aqui não tem como fugir. A troca do estúdio afetou diretamente a obra. A animação ficou mais travada, as lutas perderam o peso e o impacto visual, que era a parte essencial da experiência, simplesmente não estavam mais lá. A animação não é apenas estética, ela faz parte da piada. Quando um soco não transmite a força, o humor também perde a força. Mas o problema não parou na animação. O humor, que antes era afiado e bem cronometrado, começou a falhar. As piadas passaram a se repetir, e o timing cômico enfraqueceu, e o foco começou a se espalhar demais entre os personagens secundários. One Punch Man sempre funcionou por causa do contraste entre o absurdo e o simples. Quando tudo começa a ficar sério demais, a obra entra em conflito com a própria proposta. E aqui entra talvez o maior erro da série. Ela começou a esquecer quem é o verdadeiro protagonista. Saitama, que sempre foi o centro da obra, passou a aparecer cada vez menos. Arcos inteiros se desenvolveram sem ele. A história começou a tentar se transformar em um shonen tradicional, cheio de lutas longas, ameaças crescentes e personagens buscando poder. O problema é que One Punch Man nunca foi sobre isso. Quando você pega uma paródia e tenta transformá-la em algo sério demais, ela perde sua identidade. E foi exatamente isso que começou a acontecer. E essa mudança não ficou só no anime, o mangá também seguiu esse caminho. Visualmente, o trabalho é impressionante. As artes são detalhadas, grandiosas e tecnicamente incríveis. Mas narrativamente, as lutas passaram a ser longas demais. O espetáculo começou a se sobrepor à mensagem e a crítica inteligente foi ficando em segundo plano. Antes, um único golpe resolvia tudo, e isso dizia muito. Agora, muitas batalhas se estendem sem gerar o mesmo impacto emocional. E então, chegamos à terceira temporada. Ela carrega um peso enorme. Ela chega com a responsabilidade de corrigir os erros da segunda temporada e recuperar a confiança do público. Mas, ao mesmo tempo, ela continua presa a problemas que já vinham se acumulando. Mesmo com melhorias pontuais na animação e uma produção mais cuidadosa, a essência ainda parece distante. O foco continua excessivamente espalhado, o ritmo segue irregular e Saitama ainda parece um coadjuvante dentro da própria história. A terceira temporada tenta equilibrar ação, drama e humor, mas muitas vezes acaba não entregando nenhum deles com a mesma força da primeira. O anime parece indeciso entre ser uma sátira inteligente ou um shonen sério, e essa indecisão enfraquece a narrativa. O resultado é uma temporada que não é ruim, mas também não empolga como deveria. Ela não causa o impacto que One Punch Man causava quando surgiu, e para uma obra que nasceu justamente para ser diferente, isso pesa ainda mais. Então surge a pergunta mais importante de todas: One Punch Man realmente perdeu qualidade ou o problema foi a expectativa? A primeira temporada foi um ponto fora da curva. Ela reuniu direção perfeita, animação excepcional e uma ideia inovadora no momento certo. Repetir isso não era simples, talvez nem possível. Talvez a obra não tenha ficado ruim. Talvez o público apenas tenha percebido que aquela mágica não poderia acontecer da mesma forma duas vezes. One Punch Man ainda é um anime bom, mas ele perdeu aquilo que o tornava único. Perdeu o equilíbrio entre o humor, a crítica e a simplicidade. Perdeu o impacto que fazia cada episódio parecer especial. Ele não caiu completamente, mas também nunca mais foi aquele fenômeno que mudou o mundo dos animes. Agora, eu quero saber de você. Você acha que One Punch Man realmente perdeu qualidade ou as pessoas criaram expectativas impossíveis depois da primeira temporada? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão sempre divide os fãs. Agora, se você quiser saber por que o anime do Boruto entrou em hiato, recomendo você assistir esse vídeo. Eu sou o Vinícius e você está no Ambu Animes. Te vejo no próximo vídeo.